Oi turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Eu sou o professor Luiz Otávio e estou aqui para te ajudar a compreender melhor a matéria. Hoje vamos falar dos números racionais, sua importância, as definições e os tipos de conjuntos que vieram antes dos números racionais. Então, todos preparados? Vamos começar a mais uma videoaula de hoje. Conjunto dos números racionais. Hoje vamos falar um pouco dos números racionais, mas para conhecer esse conjunto precisamos conhecer um pouquinho os outros conjuntos que já estudamos em nossas aulas. Então precisamos relembrar as definições. Então vamos falar primeiramente do conjunto dos números naturais, representados pela letrinha N. Quem são eles? São todos os números que conhecemos desde o jardim da infância, primeiro ano, segundo ano e assim por diante. Ou seja, o conjunto dos números naturais, ele começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai para o infinito. Lembrando que os números naturais começam sempre no zero. E depois dos números naturais, a gente estudou um pouquinho sobre os números inteiros. Lembrando quem são os números inteiros. Os números inteiros são os números na forma positiva, negativa, incluindo o zero. Ou seja, ele vem da parte negativa até chegar no menos 3, menos 2, menos 1, chega no zero e passa para o lado positivo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim vai. Ou seja, os números inteiros ele não têm início e não têm fim. Ele apenas passa pelo zero que é considerado a origem. Com essa definição, podemos falar dos números racionais, representados pela letrinha Q. Quem são os números racionais? São todos os números na forma da fração, ou que podem ser escritos na forma da fração. Então, representando os números racionais, nós temos A sobre B, aonde o A é um número inteiro e o B também pode ser um número inteiro, só que diferente de zero. Então, essa é uma representação dos números inteiros. Falando um pouquinho agora dos números racionais, vamos verificar quais valores fazem parte desse conjunto dos números racionais. Quem são esses elementos, esses números que constituem esse conjunto? Então a gente pode classificar alguns desses números, como por exemplo, os números naturais. Todo número natural ele pode ser escrito na forma da fração, então ele faz parte do conjunto dos números naturais. Além deles, temos os números inteiros, os positivos, os negativos e o zero. Todos eles fazem parte do conjunto dos números racionais. Mas, Luiz, eles não são inteiros, eles não são naturais. Como eles fazem parte de outro conjunto? Nada impede, eles podem fazer parte de vários conjuntos, não exclusivamente de um determinado conjunto. Então, esses valores fazem parte de ambos os conjuntos, tanto do inteiro quanto do racional. E aí, falando um pouquinho dentro dos números racionais, você tem as frações, ou seja, se a definição já era que um número racional é todo número que pode ser escrito na forma da fração, lógico, todas as frações fazem parte do conjunto dos números racionais. Tanto faz as frações mistas quanto as frações próprias e impróprias, todas fazem parte do conjunto dos números racionais. Além deles, os valores decimais, como 0,2, 2,5 e outros, todo número com vírgula, eles fazem parte do conjunto dos números o quê? Racionais. Por quê? Porque todo número decimal ele pode ser escrito na forma da fração. Além deles, você tem alguns números que não encontram classificação, mas que também fazem parte do conjunto dos números racionais, como por exemplo, as raízes exatas, como raiz de 9, que o resultado é 3, raiz de 49, que o resultado é 7. Toda raiz exata, ela é considerada um número racional. E as dízimas periódicas, números com vírgula, nesse caso, ou enfim. E aí chegamos na representação do conjunto por diagrama. Nesse caso, vamos falar dessa relação entre esses conjuntos, do menor conjunto para o maior conjunto. Vamos começar falando do conjunto dos números naturais, que eu representei de azul, que é o menorzinho. Ou seja, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Ele é o menor conjunto de todos. Nesse caso, se você prestar atenção no número inteiro, você nota que dentro do número inteiro está o conjunto dos números naturais. Ou seja, os números inteiros, ele tem os números naturais dentro de si e mais a parte negativa que eu escrevi de vermelho, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai.
Todos esses números formam o conjunto dos números inteiros. E aí, se a gente observar o maior conjunto que eu representei de preto, que é o conjunto dos números racionais, ele tem dentro dele tanto os números inteiros quanto os números naturais. Os dois conjuntos menores estão dentro do conjunto dos números racionais. Ou seja, você tem os positivos, os negativos, as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, todas dentro do conjunto dos números racionais. E aí vamos falar dessa representação numa reta numérica. Ou seja, antes a gente só escrevia o número numa reta 0, 1, 2, 3, 4, ou os positivos e os negativos. Mas entre esses números, por exemplo, 0 e 1, existe uma infinidade de números que são os números racionais. Você tem o 0,2, o 0,2222, você tem 1 sobre 2, você tem uma infinidade de números que são compreendidos entre 0 e 1. E aí eu coloquei alguns exemplos na reta numérica aí no seu quadro. Você tem menos 3 sobre 2, menos 0,888 infinitamente e assim vai. Então, gente, mais uma vez, obrigado por a nossa videoaula. Então, turma, obrigado pela participação. Não esqueça de fazer as atividades do livro do volume 2 e até a próxima. Deixe seu joinha aqui. Valeu!